Olá a todos e todas que nos acompanham através dos canais da revista Em Comunidade. Esta é a 10ª edição das Raias Poéticas, afluentes ibero-afro-americanos de arte e pensamento. Evento apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Casa das Artes de Famalicão, com os curadores Luiz Serguilha e Marcelo Ariel, e interseção das revistas Em Comunidade e Palavra Comum. Hoje, apresentamos a nossa 6ª dobra de pensamento, a literatura e o inconsciente, o dialógico, o onírico e o ficcional como pulsões de vida. E estão presentes conosco Andrea Delfego, escritora, Natália Zucala, escritora e professora, Paula Altran, escritora e teatróloga, Natália Timmerman, escritora e psiquiatra, Tânia Lopes, escritora e ensaísta, Marcelo Ariel, poeta ensaísta, e Cláudio Brits, psicanalista, escritor e editor. Infelizmente, Tânia Lopes não pôde estar presente. Toda a organização agradece imenso a presença de vocês e passa então a palavra ao Marcelo para dar início a essa dobra. Marcelo, a palavra é sua. A palavra para o Cláudio Brits, que é o mediador da mesa. Vamos fazer uma mudança aqui. Cláudio Brits, por favor. Viu, Amanda? Quem vai abrir é o Cláudio Brits. Olha, eu sou mediador. Que bonito É. isso. Bem, olá, tudo bem com vocês? Obrigado, Amanda. Meu nome é Cláudio Brits, sou psicólogo, editor. Teve um psicanalista aí no meio, eu percebi. Vamos lá, vamos sustentar então esse lugar. O papo de hoje é uma mistura entre dois assuntos com os quais eu me relaciono, um há mais tempo, que é a literatura, e o outro há pouco tempo, que é a psicanálise. Embora, quando se começa a relacionar com a psicanálise, você percebe que ela estava na sua vida há mais tempo do que você imaginava, né? A linguagem da psicanálise está muito presente na linguagem do cotidiano. No Brasil, isso é muito característico. Em qualquer conversa de bar, você vai falar de inconsciente, das culpas da sua mãe e dos significados dos seus sonhos. E talvez seja porque a psicanálise nasce de uma base do cotidiano, né? Então, vamos seguir e tentar articular essas duas coisas do cotidiano, que é a narrativa, por intermédio da literatura, e a psicanálise, que é um olhar para a narrativa também. Como a Amanda falou, né, a Tânia não pôde vir, não está bem. Hoje teve lá uma questão, então eu vou começar com um texto que ela enviou, ao que seria a minha primeira pergunta, que é como a psicanálise entrou em sua vida? Né? Essa é a primeira pergunta aos convidados e às convidadas. Então, essa bela pergunta, né? A Tânia mandou um texto que é excelente para a abertura do nosso papo. A escrita e o inconsciente. Interesso-me pelo inconsciente desde a adolescência. Leio sobre o assunto e participo de grupos de estudo. No entanto, não sou psicanalista. Faço análise literária. Comecei minhas pesquisas na área de literatura já na graduação. O meu trabalho sempre envolveu interpretação e análise e, de certa forma, assuntos essenciais da psicanálise, uma vez que a literatura emerge da matéria humana. Nesse sentido, retomo a ideia lacaniana do inconsciente estruturado como linguagem para considerar a escrita literária, ou seja, uma linguagem consciente e do inconsciente que se manifesta na forma escrita. Tomo como exemplo um ensaio que publiquei em 2019. Pelas vias da efabulação, a narradora de Isabela Figueiredo, em seu romance autobiográfico A Gorda, oferece ao leitor uma narrativa conscientemente elaborada em que suas memórias atuam como matéria de criação. O espaço ficcional corresponde a um lugar de enunciação que flutua entre esquecimento, invenção, memória, fingimento e verdade. Da mesma forma que um autor ou uma autora encontra na escrita um meio para elaborar traumas, experiências dolorosas e vivências da realidade terrível do cotidiano, pensar a vida a partir da literatura, lendo ou comentando, também funciona como um recurso de sobrevivência. Analisar as engrenagens dos mundos possíveis criados por autores como Cervantes, Shakespeare,
Lígia Fagundes Telles, Dostoiévski, Clarice Lispector, entre outros tantos outros, que elaboram a vida e a transcendem a partir da escrita. Promove a comunhão com algo muito humano, que se expressa num mesmo desejo: compreender a luz e, sobretudo, a sombra que está além da palavra. Para mim, o ato da escrita, seja prosa ou poema, ensaio literário ou mesmo tradução literária, é uma forma de organização do inconsciente. Nesse sentido, a escrita se configura como uma chave de leitura que amplia o olhar sobre si mesmo, o outro, a vida e o mundo. A partir dessa fala excepcional, eu passo a pergunta, então, para nossa roda. Não combinamos uma ordem, então vai ser a ordem de quem tomar a palavra. Não tem como ficar aqueles quadradinhos assim? Todo mundo numa rodinha? Aí. Acho que os microfones agora estão todos abertos, né? Isso. Acho que. Vamos lá. Natália já tomou a palavra. Manda. Então vamos. Vai lá. A primeira pergunta, então, essa de como é que a psicanálise entrou na minha vida. Como a psicanálise entrou na sua vida, Natália Lucala? Continua entrando. Para isso, eu acho que eu vou me reapresentar um pouquinho, né? Acho que essa pergunta exige que a gente fale um pouquinho mais da gente mesmo. Então, eu vou fazer uma breve cronologia mesmo, uma historinha de como que a psicanálise foi entrando na minha vida, rapidamente. Eu demorei a identificar, mas a primeira vez que eu fiz análise, eu tinha 14 anos. Eu sabia que era uma terapia, não tinha certeza, não sabia se era uma psicanálise ou não. Mas uns 10 anos depois, refletindo sobre as entradas, as perguntas, o tipo de coisa que aquela terapeuta me perguntava, eu entendi que foi a primeira vez que eu fiz análise. Depois, aos 19, naquela época difícil da vida, eu comecei um processo de análise consciente em que eu fui lá procurar um psicanalista de orientação lacaniana e fiz 8 anos de análise. E esse foi um dos processos, sem dúvida, mais transformadores da minha vida e uma das coisas mais importantes que aconteceram comigo. Foi esse processo que teve essa duração de 8 anos, né, e se encerrou. Depois desses 8 anos de análise, eu resolvi, né, um processo que foi finalizado, eu resolvi ficar um tempo sem análise para ver como é que era a minha vida adulta, sem essa pessoa do lado, sem essas 2 sessões ou uma sessão semanal de análise. E nesses 2 anos que eu fiquei sem análise, eu descobri que eu queria ser psicanalista. Como bom analista que termina a análise. Fui lá e descobri, na verdade, eu sinto como se eu tivesse saído do armário, assim. Eu sempre digo isso, porque realmente, quando eu resolvi que eu queria ser psicanalista, foi uma aceitação de uma coisa que estava ali se remoendo, como o Cláudio disse, né? E que se abriu. E aí, quando eu resolvi que eu queria ser psicanalista, que eu fui estudar, que eu fui fazer... fui estudar no SEDS, comecei a fazer um curso introdutório, fiz o curso introdutório, depois entrei numa formação propriamente dita, e hoje, então, eu estou nessa formação como psicanalista e estou começando a atender. Eu também comecei outro processo de análise. Então, essa é a minha história. Essa é a cronologia de como a psicanálise factualmente entra na minha vida e entrou na minha vida. Mas a verdade é que a minha relação com a psicanálise passa por uma relação muito mais importante que a minha relação com as palavras. Eu acho que aí está o centro para onde converge a minha atuação enquanto professora, a minha atuação enquanto escritora e agora a minha atuação enquanto psicanalista e a minha experiência enquanto analisante também, durante todos esses quase 10 anos de análise. Então, a minha relação com as palavras, através da literatura, através da psicanálise, ela resume, na verdade, e é mais importante do que essa historinha que eu contei antes. É isso. Posso ir agora?
Adorei esse silêncio analítico. Só fazendo meditação. Silêncio é a melhor coisa que é. O silêncio é profundo, né? Ele revela tudo. Para ver se seja até uma dobra do inconsciente, silêncio. Bom, posso ir, então, agora? Vamos lá. Acho que eu vou também, igual a Azul, a outra Natália que eu chamo de Zul. Eu vou chamar aqui também de Zul, vai. Tudo bem, né? Também vou contar um pouquinho da psicanálise na minha vida, falar um pouco da minha vida, né? Para falar da psicanálise na minha vida. É engraçado, eu sou psiquiatra, mas apesar disso me definir, isso não me define também, né? Acho que a literatura, para mim, veio bem antes do psi. Né? E tem muita gente que me chama de psicanalista, que me denomina psicanalista quando vai me apresentar, tudo, e eu adoraria poder aceitar essa alcunha, mas não posso, porque eu realmente não tenho formação, e acho que a gente acaba ficando um pouco criterioso, assim, né? Com as palavras, com os nomes, com como chamar, né? E assim, a fala da Azul me inspirou, porque eu ia começar já desde depois que eu já era psi, depois que eu fui psiquiatra, e como eu não me aproximei imediatamente da psicanálise, mas comecei através da fenomenologia. Mas eu já tinha feito psicanálise antes, muitos anos, e com duas psicanalistas diferentes, e elas eram, assim, a segunda delas era lacaniana, e hoje, hoje, depois de ter, né, de estar nesse lugar psi, eu olho e falo, nossa, eu lembro de um dia, depois de muito tempo de sessão, de muitos anos, muitos meses de sessão, ela pegou um objeto que eu tinha esquecido e ela achou que aquilo tinha um sentido para mim. Eu nunca imaginei que aquilo pudesse ter um sentido, né? E ela esperou muito tempo para me devolver aquele objeto, assim, só quando eu estivesse pronta para pegar o que eu tinha esquecido no consultório dela. Que era aquela palavra, que era, enfim, que tinha todo um significado específico ali, né? Então, não sei, a psicanálise tem essa espera, né? Colher quando maduro, né? Acho que e que a escrita também tem. Mas, bom, aí eu fui fazer psiquiatria, na verdade eu fui fazer medicina, fui fazer psiquiatria, mas sempre muito angustiada por estar longe da literatura e me afastando cada vez mais da literatura, porque eu, na verdade, eu quando criança queria ser escritora, eu queria escrever, eu queria ler todos os livros do mundo, eu queria morar na literatura, né? Só que meu pai era médico, e aí eu fui fazer medicina, porque, enfim, me convenceram disso, e eu me convenci de que eu tinha que seguir esse caminho, e aí eu, dentro da medicina, na verdade, eu acho que a psiquiatria é o que mais se aproxima da literatura, né? Acho que a minha escolha foi por aí. Eu tive influência de um amigo que estava fazendo psiquiatria e eu vi a vida dele parecia legal, né? Enfim, eu quase saí várias vezes do curso de medicina, pensei em desistir muitas vezes, fiz letras quando eu estava no segundo ano da faculdade de medicina, eu cursei um ano de letras. Aí no sexto ano, quando eu tinha que escolher o que eu ia fazer na residência, eu prestei vestibular de novo para letras, mas aí acabei indo para psiquiatria e me encantei com a psiquiatria, porque eu acho que realmente elas se relacionam muito, né? Não à toa, Freud mesmo fala, né, de que a psicanálise ela surge ele usa inúmeros exemplos da literatura, né? Shakespeare, Goethe, muitos, são muitos, é quase como se a psicanálise fundasse na literatura, então acho que não é tão distante assim. Mas esse mesmo amigo que me influenciou a fazer psiquiatria, ele já fazia formação em Daseinsanálise, que é uma linha de terapia também dinâmica como a psicanálise, né? Mas que, entre aspas, não acredita em inconsciente. Na verdade, a definição que melhor explica isso é que, para a psicanálise, o inconsciente é substantivo, para a Daseinsanálise é adjetivo. Não é que não exista, é que não é algo...
as coisas podem ou não ser conscientes ou inconscientes, o inconsciente não é algo a ser desvendado, né? Mas se a gente para pensar no inconsciente como enigma, ele existe muito, né? E se relaciona cada vez mais com a literatura, se a gente para pensar nisso. Mas eu lembro quando eu estava na residência, eu não tinha design de análise na residência de psiquiatria, mas eu tinha psicanálise. Só que eu estava fazendo já a formação em design de análise e eu não queria ler psicanálise porque eu tinha medo das coisas se confundirem na minha cabeça. Sabe quando um conhecimento não está ainda muito apropriado e a gente acha, não, eu não posso pensar diferente porque senão vai embaralhar, vai bagunçar, era quase como se e eu ficava muito brava, que a minha professora encarava isso como resistência, era quase como se não tivesse escapatória, né? A psicanálise não dá escapatória, se você ama, se você não ama, você resiste, né? Você sempre se relaciona com ela de alguma forma, e isso me incomodava muito na época. E ficava brava, eu achava uma pretensão, né? E aí é muito engraçado, porque eu fui estudar Helena Ferrante, e não tem como você estudar Helena Ferrante sem estudar psicanálise, sem olhar para a psicanálise, né? Inclusive, os dois autores que eu estudo no doutorado, que é a Helena Ferrante e o Karl Ove Knausgaard, eles, para mim, podem ser vistos também como um entroncamento entre essas duas linhas, esses dois linhas de terapia, acho que é mais que isso, dois jeitos de olhar. Se a gente parar para pensar, até, não sei, na literatura, no Auerbach, quando ele coloca de um lado a Bíblia e de outro lado Ulisses, a Odisseia, talvez ele esteja falando de inconsciente e de fenomenologia, né? Desse entroncamento que acontece na literatura e acontece no pensamento também, né? Acho que está em muitos lugares. E aí eu vejo, por exemplo, a Helena Ferrante construindo um mundo literário a partir do inconsciente, e o Knausgaard do contrário, a partir de uma superfície, assim, sabe? A partir da fenomenologia, do que sempre apenas se desvela a partir do que estava oculto, não que exista algo inconsciente a ser desvelado, enfim. Grande digressão, né, para falar. Mas tudo isso para dizer que eu me aproximei da psicanálise pela literatura, não pela clínica, né? E só que, como as coisas estão todas misturadas, depois disso eu fui fazer psicanálise, e aí conscientemente, do meu inconsciente, querendo fazer psicanálise mesmo, não porque eu fiz muitos anos sem saber, depois de ser psi, né, eu resolvi fazer, estou sendo analisada agora, mas não sigo não sendo psicanalista, talvez fosse, se a vida tivesse para cada um uns 200 anos, aí eu seria, porque senão não dá tempo, né, o dia só tem 24 horas, a vida é uma só, mas adoraria poder ser também psicanalista. Mas acho que é isso. Posso ir. Estou aqui de contrabando. Não sou da área da psicologia minimamente. Não tenho um romance escrito, apesar de ter 10 livros. E fiquei pensando sobre isso, assim, principalmente agora que fui para a análise lacaniana. Natália Zucala me indicou uma mulher impressionante. Passei 20 anos achando que eu fazia análise, para descobrir que não, que eu fazia uma terapia, na qual, quer dizer, que me ajudou muito, mas na qual as palavras eram profusamente usadas, né? Era quase como uma construção ali de uma história, né? E a primeira vez que eu fui para análise lacaniana, ela disse: você conta muito bem histórias, mas o que você está fazendo aqui, né? O que você quer? Gosto de ouvir suas histórias. Então, as sessões vão secando a palavra. 15 minutos, 10 minutos, 7 minutos, e eu choro. Ai, meu Deus, vai acabar. E ela, querida, eu ouço tudo que você fala, por isso que vamos ficar por aqui, que eu adoro, né? Vamos ficar por aqui. E foi difícil passar por essa, digamos assim, essa secagem, se essa palavra aí, da palavra, chegar no osso, né? Como o próprio Lacan também propaga. Lacan foi uma descoberta recente, e o Freud, a gente inclusive fez esse grupo para ler Freud, por isso que a gente está aqui, que eu estou aqui de contrabando, porque a gente começou a ler, que é uma leitura que me interessa muito, né? Eu, enfim, com 9 anos dizia que queria escrever e vivia entre livros minha vida toda,
e queria ler todos os clássicos, né? Antes dos 20 anos, praticamente. Eu tive um grupo que leu Capital quando eu tinha 18 anos, e Hegel, que fiz faculdade de História, faculdade de Jornalismo, mestrado e doutorado em Artes Cênicas, e em Dramaturgia, e na verdade, aí pude fazer um arco nessa história louca, que foi meu grande amor, assim, que foi Hegel sempre, né? E eu acho que tem muito a ver uma coisa com a outra. Hegel, Marx e Freud, apesar do que dizem, acho que na linguagem ali deles, essa questão que o Hegel propaga, né, de que tudo carrega em si o seu contrário, eu acho que a psicanálise, que o inconsciente está aí, nessa dialética do contrário, que não é contrário, né, digamos, é um complementar. E então, uma outra imagem dele que eu amo, que é a questão da semente da árvore, né? Você não pode ver a semente e a árvore ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo elas são impossíveis de existirem sem existir uma e outra. Então, é nessa proposição que que o Hegel escreve, né? Foi meu primeiro grande desafio intelectual, logo no começo da faculdade. E aí eu mergulhei nisso e acho que a psicanálise tem muito a ver, né, com toda essa questão. Aquela frase que a Tânia citou, que eu amo, do Lacan, né, que o inconsciente se estrutura enquanto linguagem. Eu fui entendendo o que isso quer dizer, na verdade, venho entendendo, e mergulhando nesse osso da palavra. Então, acho que agora, pela primeira vez, eu sentei para falar, vou escrever um romance, esse medo louco, essa ansiedade que me faz querer chegar no fim, então faço coisas curtas, né? Poesia, peças, que eu escrevo, coisa infantil, enfim, fora, claro, os fôlegos aí do trabalho acadêmico. Mas para prosa, eu acho que tem essa questão aí do inconsciente, que é muito louco, e que a gente tem que aprender a ter secar a palavra, né? Eu acho que a psicanálise ajuda, eu acho que o inconsciente e a psicanálise aí entram na vida da gente, né? Mas acho que desde que a gente é gente, né? O Marcelo aí, ó, não concorda com isso, mas... É a cadeira, viu? Essa cadeira aqui é terrível. Estou te ouvindo faz uns meses, Marcelo. Mas eu acho que é uma questão de entendimento de mundo mesmo, né? Eu acho que é uma forma de estar no mundo, e entendendo, assim, nos últimos tempos, principalmente, o que é, né, esse inconsciente, que muitas vezes é essa coisa, né, você sonhou com um macaco, é porque você vai viajar, e na verdade é um negócio incrível, que nos constitui, por nós é constituído, né, então, eu acho que o inconsciente é essa grande questão aí, e qual que era a pergunta, como a psicanálise entrou na vida, né, Cláudia? O inconsciente vai engolindo tudo. Então, a psicanálise entrou por aí, por eu querer ler todos os clássicos, e hoje em dia eu gosto de literatura contemporânea, porque os clássicos já deu, né, já ficaram aqui, mas enfim, Proust, acho que tem muito a ver com isso, que eu li também bem jovem, e todos citando esses homens aqui, né, mas é o que eu falo sempre, esse olhar que a gente tem para eles, remodela-os também, modifica o mundo, isso é muito importante. Então, eu fui ler esses que, né, enfim, que refundaram aí a nossa história, que foi Marx, Freud, Darwin, né, e a outra coisa que eu percebi em todos eles é que eles escrevem muito bem, né, Darwin é um pouquinho chato, mas os outros escrevem muito bem. Então, esse charme aí, essa sedução da literatura está na base, inclusive, desses caras que formularam as ideias que, enfim, que fundam aí, digamos, a nossa tradição, né? Outra é a mitologia bíblica, que também tem ali um negócio muito louco, né? Muito louco ler a Bíblia também. É uma história completamente louca. Então, eu acho que tem isso na base de todos esses autores, eles escrevem muito bem, então eles vão levando a gente, é bom de ler, é bom de seguir, né, dá vontade de você ir fazendo como se fosse mesmo um trabalho acadêmico, puxando os fios e ir procurando aquilo que eles estão citando, então é interminável, como diz André, né, a gente pega, não quer largar mais, né, fiquei pensando, já que até aqui, né, essa dificuldade de pagar as contas todo mês com essa história de dar aula, escrever, acho que eu podia fazer uma formação em psicanálise. Depois, agora com quase 47, eu falei, calma, Paulo, pelo amor de Deus, não vai dar. Pelo menos agora não, mas é uma coisa que eu acho que para a gente que gosta de escrever, de perscrutar estes universos, está sempre ali, né, porque como também a gente falou nesse grupo, que vontade de ler isso com tempo, né, e com profundidade, é incrível.
E aí, acho que é isso. Acho que eles escrevem muito bem e lidam muito bem com a palavra. Então, a psicanálise acho que entrou como uma pesquisa aí, digamos, de um lado e de outro, como uma vivência que veio se aprofundando até chegar no limite, que eu acho que os lacanianos são, assim, o limite mesmo, o extremo da psicanálise, porque te jogam no colo aí para você resolver as coisas e repensar a sua linguagem e seu estar no mundo, eu acho impressionante. É um pouco isso. Vamos lá agora ao próximo. Eu queria agradecer também o convite de estar aqui. Obrigada, muito bacana. Inusitado. O Marcelo gosta dessas coisas aí, de jogar a gente nessas coisas diferentes. Convite também da revista que topou, Luiz Erguilha, a Amanda. Brigadão, muito bacana poder estar aqui falando de coisas que jamais pensei em falar em público, né? No privado a gente fala, faz muitas teorias, mas em público nunca imaginei. Vamos lá, com a nossa cara de pau. Eu, André, agora, vamos lá. Bom, gente, então, vamos lá. A psicanálise na vida. Como é que a gente consegue expandir o biográfico, né? Será que a palavra dá conta? É possível? Existe mesmo uma biografia? É possível escrever a vida? Olha, eu tenho um irmão mais velho, o Orlando, né? Já tem no sentido de ele já feneceu, né? Mas está aqui dentro. Os mortos entram em nós, né? Os mortos pelo afeto, né? Eles vão entrando em nós. E esse meu irmão, ele tinha a diferença de 10 anos, entre nós uma diferença de 10 anos, ele desenvolveu, ou foi catalogado como, não sei como dizer, né? Esse mistério, essa, chamam, aspas, doença, ou patologia, aspas, chamada esquizofrenia. E eu era uma criança de 10 anos, tentando compreender os surtos esquizofrênicos do meu irmão, que eram sucessivos, né? Essa doença aparece como um fenômeno da mutação climática, né? De repente, um tsunami entra dentro da sua casa, do seu cotidiano. E é uma tempestade elétrica ao mesmo tempo. Como se a pessoa, a cabeça dela se descolasse e fosse para outra dimensão, né? Parece um balão, né? E eu tentando entender esse surto do meu irmão, com 10 anos, imagine você, comecei a ler Freud, né? Lacan, que eu via na biblioteca, eu comecei a ler. Reich, tudo, né? Uma tentativa desesperada de entender o que era um surto esquizofrênico. E eu comecei a compreender, o tempo foi passando, né? E as palavras foram se organizando dentro da minha interioridade, né? Que essa esquizofrenia, esse mistério que é a esquizofrenia, essa esfinge, que é a esquizofrenia, que é o ponto de borda para mim da humanidade, né? De certa forma, né? Ela não é uma alteridade pura, quer dizer, não é uma diferença que é fechada nela mesma, que só conversa com ela mesma, mas uma alteridade radical, uma diferença radical, que talvez esteja na raiz. E eu comecei a entender isso, tanto a esquizofrenia como o que eu lia, como poéticas, né? Como se fossem duas poéticas tentando dialogar uma com a outra, e tentando decifrar a psicanálise, a psiquiatria e psicologia, como se fosse aquele momento em que Perseu encontra a esfinge, vamos dizer assim. E a mitologia me ajudou muito também, a leitura do Marcel Proust, que eu demorei, pasmem, também 30 anos para ler Marcel Proust, e comecei a compreender agora, vou ter que reler de novo. A literatura forma uma espécie de campo também, muito parecido com o surto esquizofrênico, eu acho. Eu até cunhei uma palavra na época, eu falei os autores da surtologia, sabe? Que tinham surtos também, né? Como Antonin Artaud, Van Gogh, né? E eu coloquei o Proust também como um autor da surtologia, vamos dizer. E eu tentei compreender isso, né? E nenhuma chave apareceu. Eu prescrutava até alguns componentes do surto esquizofrênico ou da esquizofrenia, alguns rastilhos, faíscas, né? Nesses autores que eu lia, Dostoiévski. Eu, inclusive, vi o Dostoiévski como um dos fundadores da psicanálise também. Mas o que aconteceu é que eu comecei a ir os surtos aconteciam, a gente no começo tem que se afastar dos surtos o máximo que a gente pode, mas eles vão entrando em nós, né? Como linguagem, vamos dizer assim, né? Uma linguagem totalmente outra, uma linguagem estranha, assim, um chinês, né? Uma espécie de língua chinesa que vai entrando em nós também. E os surtos têm um componente destruidor e um componente criador também neles. Mas aí me veio uma grande questão, que é a que eu coloco para todos nós também,
eu até escrevi aqui uma questão que me apareceu no filme do Godard, que eu não descobri qual é o nome do filme até hoje, um curta-metragem. Eu estava assistindo o filme, aí apareceu uma chave que até agora eu não consegui saber que porta ela abre. E essa chave, eu comecei a sentir, perceber essa chave, né? Quando eu estava sentado numa praça, após um surto. Ó, apareceu um mar aí, em algum lugar aí. A chave é assim, a frase que apareceu no filme é: a sensação de existir não é ainda um eu. Quer dizer, a sensação de existir não é ainda um eu. E eu fiquei pensando, o que é um eu? A pergunta o que é um eu, se o eu realmente é uma ficção ou não, como é que ele ele explode ou implode dessa maneira, qual é o existir, a realidade do eu realmente, né? Se ele não é também só um componente de uma linguagem, tudo isso me inquieta, né? Aí eu notei até uma coisa, na época que eu recuperei hoje, que é essa frase aqui, ó. Se a gente não tenta criar com a psicanálise e com a literatura, se elas não são meio irmãs, se a gente não, quase siamesas, talvez, né? É uma cartografia dessa sensação de existir, que não é ainda um eu, como vetor das nossas narratividades. É a pergunta que eu fico pensando, assim, até que ponto esse vetor das nossas narratividades, não é uma sensação de existir, que ainda não é um eu, e que tem alguma relação com essa explosão, com esse mistério da esquizofrenia, que eu não sei como não é decifrável, com essa esfinge que, de algum modo, está nos devorando. Porque eu percebo que eu não vejo inconsciente só de uma pessoa, né? Inconsciente como consciente do sujeito. Para mim, os países têm inconsciente. Eu vejo a natureza hoje em um movimento muito parecido com o do meu irmão, quando eu rompeu aquele surto esquizofrênico do meu irmão, compreende? Talvez essa alteridade radical da natureza que esteja surtando na nossa frente seja uma grande esfinge também, seja um desafio. Eu estou fazendo umas dobras bem loucas, né? Mas é isso que me inquieta hoje, entendeu? Entender que se nós estamos num mundo que está tendo um surto esquizofrênico, se quando uma pessoa tem um surto esquizofrênico, ela não está também, de algum modo, estabelecendo uma crítica também profunda aos nossos modos de viver, e até que ponto a psicanálise é uma certa, vou usar uma palavra bem estranha, ecologia, cartografia desses estados que nós estamos vivendo agora no mundo em geral, como uma esquizofrenia da natureza, né, que foi provocada por nós, que o surto também pode ser provocado, eu descobri isso nesses anos, eu fui 25 anos convivendo com meu irmão com a esquizofrenia, e eu sou escritor por causa disso. E eu só tenho perguntas sobre isso. E elas vão se multiplicando. É isso. Ai, que incrível! Ouvir tudo isso. Bom, a psicanálise entrou na minha vida pela filosofia. Eu fiz filosofia na PUC, depois fui fazer graduação outra vez de filosofia na USP e acabei de fazer uma defesa de mestrado sobre a obra Lavoura Arcaica, em contato com a obra, não só a fenomenologia da percepção, como o visível e invisível, enfim, a prosa do mundo, do Maurice Merleau-Ponty. Mas foi lá na PUC ainda, com uma professora que apresentou a filosofia para os ingressantes através da linguagem. E aí eu me lembrei do que a Paula Altran disse, né, que sobretudo é a linguagem, né? Então ela separou Kant, Sêneca, Platão, Freud, Nietzsche e tal, o contato era com a linguagem, era que tipo de linguagem um certo pensamento exige para se fazer o audível. E então, naquele momento eu já me apaixonei, enfim, profundamente pela filosofia como uma criação de conceitos o tempo todo, como algo também da imaginação, como algo também da fabulação, né? A lógica e a coerência interna de um texto, de um pensamento, ela se faz através da linguagem. E aí acho que essa é a linguagem que está fazendo esse caminho comum entre psicanálise e literatura aqui para a gente também.
Depois, a apresentação na filosofia ainda com o trio da suspeita, não é? Que é Nietzsche, Marx e Freud, né? Que colocaram em suspensão todas as verdades ali. Aí isso foi um outro jeito de olhar para Freud também. E aquilo foi ficando por ali e tal, até que já na USP, na segunda graduação, de filosofia também, entrando em contato com Maurice Merleau-Ponty, ele começa a citar Freud, um texto aqui, outro acolá. Ele pensa numa psicanálise fenomenológica, ele pensa também no que seria... Ele não diz exatamente isso, mas eu estou aqui fazendo uma fábula a partir da leitura dele, a partir do visível e do invisível, né? Acho que foi colocada aqui essa ideia aqui, acho que pela Natália, da linguagem e desse inconsciente como enigma, e se como enigma ele está colocado, né? Tem um lugar como enigma. Eu gosto muito da ideia do visível e invisível, dessa ideia de que o invisível, ele é só o grau zero da visibilidade, não há uma diferença de qualidade, é uma intensidade. Então, o invisível, ele é um grau zero da visibilidade, ou seja, ele tem lá a iminência da visibilidade. E acho que a escrita tem tudo a ver com isso. Enquanto não estamos escrevendo, estamos aqui como escritores, como seres assim porosos e abertos, e que fica fazendo a legenda o tempo inteiro da vida, distraídos, quase atropelados andando na rua porque está distraído, com um pé atrás, observando o mundo, fazendo a suspensão do mundo o tempo inteiro. Esse é o invisível na iminência do visível. E acho que a terapia e a análise acaba por... Não vou dizer que é a mesma coisa, porque tudo é muito complexo e muito amplo, mas é muito parecido. Muito parecido. E eu também só tenho perguntas, como Ariel. Essa semana eu estava pensando numa discussão que estava ouvindo entre psicólogos, psicanalistas, a respeito do trauma. Na verdade, chamar o trauma como um evento. E o trauma, necessariamente, não ser o próprio evento, mas o que você narra, a construção narrativa do evento. Este ser o trauma. E a gente tem, às vezes, a gente fala bastante, não é, da ideia de uma escrita que estrutura, que amarra, que penteia, que nomeia. E eu passei aqui rapidinho pelo Luiz Serguilha, desculpa aqui entrar aqui nessa coisa aqui, Luiz Serguilha, nem sei se poderia ler aqui do lado, mas eu não pude recusar esta pergunta. Como é relacionar o inconsciente estruturado, codificado psicanalítico com as forças singulares, incorporais, paradoxais, demoníacas da escrita poética? Eu fiquei nesse demoníaco, pensando no daimon socrático, mas, sobretudo, voltando ainda à escrita, o que ela é isso, se a escrita também não é um trauma do trauma, uma sobreposição do trauma. É uma pergunta, não estou afirmando absolutamente nada. Eu escrevo há mais de 20 anos e a minha experiência ela é na literatura, e também como professora de escrita literária. Professora não é muito o caso, assim, uma mediadora de processos de criação. Eu percebo muito isso, assim, no dia a dia com as aulas, uma escrita que ela não é só claridade, o ato da escrita não ser só esta claridade, não é só isso. Só porque você provocou aqui, Serguilha, com a ideia do demoníaco. E demoníaco aqui, colocar só para... Senão eu vou embora demais aqui, para a gente fazer a roda rodar, mas esse demoníaco, daí tirando aqui do misticismo, assumidamente do misticismo, dessa ideia de que trevas ou luzes, ou demônio, Deus e tal, dessas trevas, como ainda não luz, que se parece muito também com esse grau zero de visibilidade que o Ponty define como invisível, né? Mas esse lugar, e aí achei a metáfora da Natália interessante, não, acho que foi da Paula Altran, da semente e da árvore,
né? É do Hegel. Do Hegel. Não, mas é que você citou a ideia da semente da árvore, e essa coisa toda enigmática. Acho que enigmática. E a minha atração pela psicanálise, ela se dá cada vez mais. Eu gosto de ler Freud, é uma leitura espontânea, não é uma leitura que faço por uma curiosidade intelectual. Ela é mais do que isso, ela é muito mais do que isso. Eu leio Freud como um Fernando Pessoa, eu brinco que ele é um Fernando Pessoa sem astrologia, que Freud é um místico cético. As expressões, claro, e bebendo da literatura, como a Natália colocou aqui, a Natália Timmerman, né? Ele traz isso, ele traz a literatura, né, o tempo inteiro, né? Eu leio muito ele como uma literatura e acho espantoso que ele seja uma praxis, né? Que a literatura possa ser isso também, né? Uma praxis. E ainda, só para fechar ainda, eu comecei a ler Lacan e depois parei para voltar ao Freud, porque cada vez que eu dava um passo em Lacan, eu sentia necessidade de voltar para o Freud. E aí Lacan, o primeiro texto que eu li dele foi aquele Seminário da Transferência, em que ele vai pegar lá no Banquete de Platão a ideia do amor para essa transferência. E a forma como ele diz e como ele escreve sobre o amor ali no banquete, então ele vai pedindo desculpas por estar indo para um território que não é o dele, que é da filosofia. No entanto, ele vai lá e nhaque. Ele vai lá e pega, ele absorve, ele colhe, ele se autoriza. E aí eu acho que quando a Natália Azucala, estou aqui copiando o apelido que você deu, viu, Timmerman, para a Natália, é muito bom chamá-la de Zu. Zu é bem melhor. Zu é bem melhor. Quando fala tornar-se, né, esse tornar-se psicanalista, né? E aí tem uma coisa parecida também com o processo do escritor também, que, claro, há uma autorização externa, mas ela é muito calcada a uma autorização que você tem que se autoriza a escrita, né? E acho isso de uma audácia, de uma libido existencial, uma libido literária riquíssima. Então, quando leio Freud, leio Lacan, eu sinto muita vontade de escrever, mas eu não quero fazer um personagem modelo daqueles movimentos que ele está colocando ali. Não é uma descrição, dar vida para mecanismos que ele está fazendo ali. É pela audácia mesmo. Interessante. Bem, até me pergunto... peraí, eu vou comentar rapidamente. Até me pergunto se o simbólico, essa linguagem simbólica, né, que está no fundo da escrita, né, que aparece no fundo, se ela não está no contrafluxo da língua, né? Até anotei aqui, no contrafluxo da língua, como uma tentativa de uma arquitetura da fragmentação, que a gente se autoriza a uma fragmentação também, quando começa a escrever. Há uma certa fragmentação, né? Embora mais que a gente diga que é um processo do imaginário, a gente não tem controle do imaginário. A gente, como que entra numa correnteza que está no contrafluxo da língua, como ela é usada, né? No sentido corrente da língua, que ela é usada quase como dentro de uma noção ilusória de controle, né? De organização. Bom, só comentei isso, só um comentário. Não, mas só para continuar o teu comentário, você comentou uma coisa parecida com, se eu entendi bem, de uma certa impessoalidade na escrita, isso, não é? Exato. Essa impessoalidade também, eu acho que ela tem relação com esse lugar da escrita, que eu não consigo agora fazer um elo exatamente com a relação com a psicanálise, que é alguma coisa anterior, você falou algo, você fez uma citação de algo assim, de sentir antes de ter um eu, né? Isso. E de ter um corpo que reflete, né? Que reflete o tempo inteiro, que faz sínteses o tempo todo, né? Tem alguma coisa impessoal antes da nossa própria identidade que escreve, e isso é incrível. Não é à toa a sensação que a gente tem, e que nas oficinas isso fica muito claro, que a pergunta clássica: como eu escrevi isso? De onde eu tirei isso? De onde eu tirei isso?
e tirou do mundo, né? Acho que essa sua fala Tirou tem tudo do a ver mundo. com uma pergunta aqui do Luiz Henriques, que ele fala: e não é a palavra escrita uma forma de psicanálise que cada escritor indivíduo usa como consciência da sua relação com o mundo? Da Luísa. Hã? Luísa, desculpa. é isso. Luiz Henriques, é verdade. Preciso trocar de óculos. Desculpa, Luísa. Sim, né? E é curioso como a gente não é dono do que a gente escreve, tanto que quem já perdeu algum texto e quis tentar escrever igual? É impossível. A gente está no mesmo lugar, a gente está na mesma posição, diante do mesmo computador, computador, né? A gente perde texto no computador. E a gente não consegue. Não é, a gente tenta, mas tem alguma coisa que não sai igual, né? A gente não é dono do que a gente escreve mesmo. A gente recebe, é uma recepção, não sei, uma abertura, né? Acho que é uma abertura e que ela acontece só em um momento. E é uma, eu não acho, né? O que a Luísa pergunta, né? Usa como consciência da sua relação com o mundo, talvez até da sua inconsciência, né? O contrário disso. E não uso, né? Não sei se uso, ou essa abertura, essa recepção, esse colocar, essa devolução, né? Esse encontro que só acontece naquele momento, porque passa 5 minutos, já é outro encontro, já é outro texto, já são outras as palavras que vêm, é outra articulação da língua que se faz ali, a gente perde, né? A gente não é dono do que a gente escreve mesmo. Mas eu acho que tem uma questão da psicanálise, que, claro, né, quem escreve aí, sabe que escrever dói, né? É bem difícil. Mas eu acho que a psicanálise talvez vá para um lugar que nem escrevendo, às vezes, a gente consegue. Quando você está na questão lá psicanalítica mesmo, assim, e tal, eu acho que, não sei se é mais ou menos profundo, talvez sejam lugares que eu não sei, que a gente não se permita chegar nem escrevendo, assim. Eu acho que tem um outro lugar da psicanálise que a gente acaba conseguindo entrar com muito custo, quando você está num processo aí. Estou falando talvez eu, né? Não sei se isso é geral, mas acho que talvez sim. Eu acho que a Natália Zuccala já falou disso um pouco, né? Que você entra na psicanálise, eu vou parafraseá-la, mas acho que você pode falar isso melhor do que eu, mas você entra na psicanálise com o intuito, né? De melhorar, enfim, de passar. E mesmo quando você escreve, não é bem por aí, né? Eu acho que são lugares talvez diferentes, ainda que, digamos, tenham pontos de contato. E a Mariluza pôs um coraçãozinho para mim. Mandar um abraço. Não, e essa coisa, né? O trauma tem algo do não possível de dizer, né? Acho que isso que a Andrea traz é muito importante, né? Dessa ideia da imagem, do trauma como algo a ser contado, né? Então não é a cena em si, a experiência em si, mas o que é possível dizer sobre ela. Quando não é nada possível de dizer, ou seja, de simbolizar, aí temos o trauma, né? Que é esse lugar. E então a literatura seria um contra-trauma, né? Porque ela é a busca pelo dizer, né? Ela é a quebra é a busca da simbolização, que o trauma é um marco, né? São eventos que... Fala aí, Natália. Talvez. Não, eu acho que nesse sentido... Eu acho que nesse sentido existe uma pergunta importante para a gente se fazer, e eu acho que eu também não tenho uma resposta, mas é uma pergunta que eu tenho me feito com muita insistência esse ano, que é dentro desse fato, dentro dessa relação da linguagem artística com o trauma, como elaboração, que pode ser, não necessariamente mas pode ser uma elaboração de um trauma. Existe um ponto de contato entre o que é a psicanálise e a literatura enquanto linguagem? Porque aqui a gente está numa mesa de escritores e é uma forma específica de se fazer arte que é complexa de entender porque a própria entrada na linguagem é um evento traumático. Quer dizer, aprender a escrever, aprender quem é professor sabe disso, aprender a falar, e aí quem tem filho sabe disso, quem acompanha uma criança que aprende a falar, que aprende a escrever, que passa pelo processo de alfabetização, sabe que é um processo doloroso. E aí a gente vai lá, e volta a dizer só uma pergunta e não uma resposta, a gente aqui vai lá, e passa por isso e insiste em passar por isso pelo resto da vida. Então, não basta a gente ter se deparado com o fato de que é impossível dizer
uma vez, de que é muito difícil ser entendido 2, 3, 4, 5, que a palavra não dá conta, que a linguagem não dá conta, que o choro não é o suficiente, que as conversas, que as DRs, que as análises, que todo esse uso da linguagem e da palavra que a gente faz. E aí, enfim, eu me apresentei dizendo da importância da palavra para mim, é porque a gente insiste em escrever, né? Escrever. A gente não consegue ficar sem. É uma maldição. É uma maldição. Não, e eu duvido que vocês sintam que quando vocês terminaram de escrever um livro, pronto, agora tá dito. O que eu queria dizer acabou. Um livro vem depois do outro porque não são suficientes. A gente está falando, eu acho que tem um tema, monotema pessoal, assim, nem você sabe direito, assim, os críticos, né? A gente recebe uma análise maravilhosa, né? Via crítica literária dos próprios trabalhos, porque entregam muita coisa que a gente não pode dizer, nem reconhecer no momento, mas está lá. Muita coisa ali, parece, né? Sim. Eu só queria comentar aqui da pergunta do Henrique Doria, virar literatura sem inconsciente depois do surrealismo. Eu estava me lembrando de um comentário do Jacques Fuchs, que ele é matemático, escritor e conhece bastante psicanálise também, e ele estava comentando do momento de ruptura do grupo Oulipo com o surrealismo, né? E essa ideia de que, enfim, o surrealismo, então, ele daria essa história da escrita automática, do fluxo de consciência, de deixar isso dar vazão, né? E o Oulipo trabalhando o contrário, com restrição do fluxo, com privações, do tipo um exercício do Oulipo, que é aquela história de você pegar um substantivo, você quer dizer casa azul, você vai no dicionário, vê azul e vê a 8ª palavra depois de azul, e é essa que será o adjetivo, ou então tirar uma letra e tal. E daí, me parece que teve essa questão do surrealista perguntar para o Oulipo, mas, bom, Ivo, que literatura é essa, né? Cheia de regras, e a resposta foi, mas e quem disse que inconsciente não tem regras? E aí, é interessante porque, e se tiver? E aí? A gente achando que está aqui mesmo, não conhecer não significa não estar no holofote principal da razão, aquela cena, você sabe o que está acontecendo, não significa que não há operação, né? Pelo contrário, né? E um sentido, talvez aí um sentido, aí voltando para o Merleau-Ponty, né? Se o Sartre disse estamos condenados à liberdade, que é uma contradição, para o Ponty estamos condenados ao sentido, e isso não é menos doloroso, porque essa é a condição, para isso é um reconhecimento de que a falta é tal que estamos condenados a dar sentido o tempo inteiro a tudo, né? E o inconsciente talvez seja essa máquina e por de isso empurrar a ficção, né? a gente para a beira da praia, para ver luz, para ver sentido. Mas eu acho que isso é um pouco de mitificação nisso que o Paulo ia falar. Eu ia dizer que parece que na linguagem e na língua, que é uma espécie de... É como se a gente tivesse... O Arseny Tarkovsky, que eu estou até traduzindo um poema dele, ele fala que é como se a gente entrasse na chuva com um copo d'água e uma régua para tentar compreender a chuva. E ele fala que na linguagem... Agora eu imagino aqui, uma coisa que me ocorreu agora ouvindo você, André, que na língua, né? Dentro da língua, da esfera da língua, e da zona que a gente não explorada aí na linguagem, tudo isso aí, nesse campo existem zonas ininteligíveis, imagina, né? Que são refratárias à nossa tentativa de dar sentido. Eu estou desenhando aqui enquanto converso com vocês, eu não sei de onde veio esse desenho, por exemplo. Isso é recorrente, esse pássaro e esse buraco aqui, não sei o que é. E a linguagem, a gente chama eu vi uma fechadura. Fechadura? Vocês estão entendendo. Não, eu vou ter que mostrar, é o que eu estou desenhando. Pode também desenha bastante. Ó, não é terrível aí. Olhos. Pronto, tá aqui, ó. A chuva aparecendo aqui. Vocês. A natureza cheia de campos ininteligíveis que a gente tenta esquadrinhar e não consegue. Será que ela não conversa com a gente? Que não existe Eu penso nessa chuva, né? O Dostoiévski ficou tentando... O Dostoiévski tem um cara que eu acho fantástico, que eu acho um grande... Para mim, ele merecia o Nobel. O Miyazaki, né? Hayao Miyazaki, né? Ele falou que ele não consegue desenhar a chuva.
por exemplo, né? Que é um mistério para ele da natureza. Mistério no sentido assim, a linguagem não toca. Então, será que a literatura, isso até eu usei o trauma, eu diria, com trauma contra trauma, mas pode ser também abordado assim? Será que a literatura não é um campo de tateamento do ininteligível? Eu pensando aqui comigo, né? Quando não é essa tentativa de reorganizar, de criar um grande, eu estava falando no começo, um grande eco escrito, né, do mundo, né? Essa coisa de fazer atuar em espelho, né? Mas daí, Ariel, você acha que a linguagem, como a linguagem mesmo, é essa que a gente vai usar, porque é a mesma linguagem que vai fazer o veredito do juiz e que vai escrever receita médica e que vai escrever literatura, né? São os mesmos signos. E ela tem uma gerência, ela gerencia sujeito, verbo, predicado. O que você está querendo dizer é que há um inconsciente da linguagem, é isso? Isso, é isso que eu estou querendo dizer. Ei, garota, aí será complica. Que nós não estamos... Aí complica, né? Paula, que delícia, que credo, que delícia. Qual era, Paula? Vou falar da questão disso que a Andrea estava falando também, e o Ariel, essa questão aí do que não está, né? E como se a gente achasse, às vezes, que o inconsciente é esse outro, né? E ele está aí, na verdade, no que escapa, né? Para esse que a gente chama de consciente, né? Que é um grãozinho aí. E o teatro, porque eu escrevo teatro também há muitos anos, o teatro é isso, né? Ele é uma linguagem assim que a gente fala, né? Uma linguagem toda cheia de buracos, né? Linguagem por excelência, né? Que carrega mais aquilo que não se diz, né? Então, acho que é uma grande questão aí de trabalhar com a dramaturgia, que é conseguir escrever tudo aquilo que trazer a palavra, uma palavra que vem, são 20 que não vem, né? É mais no subtexto, é mais naquilo que não se diz, é uma linguagem muito lacunar, eu acho que tem muito a ver com a psicanálise, eu fui descobrindo isso, vendo, acho que foi o Christian Dunker fazer uma fala, eu falei, gente, é por isso que eu escrevo dramaturgia, porque eu tinha pensado nisso, então a psicanálise também veio me explicar um pouco por que escrever dramaturgia, que é uma linguagem lacunar, exigente, né, tem uma questão bem específica dela, e uma coisa que Freud falou também, que eu acho que sempre ficou ecoando em mim, que é que o ser humano é um ser faltante, né, isso que a Andrea está falando, da gente dar sentido, e da gente, né, estar condenado ao sentido, né, e a essa falta, que a gente acaba querendo, acho que principalmente no início, colocar um monte de palavra para ver se não fica esse buraco, esse furo na linguagem, como diria o Lacan, que o Ariel acabou desenhando aí, e que não vai dar conta, a gente vai, na verdade, escorregar naquilo que não vai dizer, que o personagem não fala, que o personagem é ali que ele se mostra muito, né, isso também é um processo. É isso. Mas a linguagem, acho que ela né, a literatura, né, ela a gente pavimenta... Nossa, tá passando algum caminhão aqui de som. A gente pavimenta algum lugar onde a gente possa pisar para olhar para essa falta, para esse vazio, para esse nada, né? E acho que isso está presente tanto na literatura que a gente lê, né? E tanto na que a gente faz, no momento que a gente faz. A Paula disse como é difícil escrever, né? Para mim, é difícil... começar a escrever. A sensação que eu tenho é de estar... Eu amo nadar, amo água, mas eu sofro muito para mergulhar, para entrar na água, sempre. Né? Eu fico hesitando, não mergulho, sou a última a entrar e a última a sair. E eu acho que a literatura... Não sei se para vocês é assim também, quando vocês estão escrevendo, mas às vezes eu quero dizer alguma coisa e eu fico ali... Como mergulhar, como dar esse salto para esse lugar. E aí depois, quando eu salto, quando eu consigo entrar, aí vai muito fácil, né? Aí é uma delícia, aí é essa coisa que a gente... Aí eu acho que é o inconsciente escrevendo, né? Quando a gente escreve, são os dedos, né? São os dedos que escrevem, a gente não pensa, a gente faz, parece que... Quem é essa pessoa que escreve? Quem é essa pessoa, se alguém, o que está escrevendo, né? Em nós... Quando a gente chega nesse lugar, quando a gente consegue chegar nesse lugar, que na verdade talvez seja o ar do mergulho, né? Esse vazio, quando a gente consegue habitar esse vazio, saltar no abismo, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Natália. Desculpa, Zu, depois eu faço a pergunta para a Natália. Diz. É rápido, então. Eu achei que, de alguma maneira, a Nath respondeu a pergunta que eu coloquei aqui, de por que a gente insiste, então,
na linguagem, né, em escrever, especificamente tratar das palavras, tendo em vista o fato de que a entrada na linguagem, a alfabetização e todos os processos são extremamente traumáticos. E é como se você tivesse dito ali uma coisa do tipo, o que eu ouvi do que você falou foi, é uma posição que a gente escolhe para olhar para o abismo, né? Eu vou olhar dessa posição aqui. É daqui que eu vou olhar para a minha falta, para aquilo que eu nunca vou alcançar. Porque se falar, se tentar se comunicar, não que a literatura seja comunicação, mas falando das palavras especificamente, se tentar falar, se tentar escrever, é saber que sempre vai ser faltante, que sempre vai faltar alguma coisa, e por isso eu vou escrever um novo livro, um novo poema, um novo conto, então é apenas, e nada além disso, é só uma posição que eu escolho para olhar para esse abismo, né? Que nunca vai ser transposto. Que nunca vai ser transposto. E sempre provisória, né? Como se, sabe, aqueles joguinhos de videogame que a gente pisa e cai, o chão se esfarela embaixo da gente. Não tem como a gente ficar, né? Não é sólido. Eu tenho a impressão que a linguagem que a gente usa não está... Raramente ele está no mesmo lugar que o corpo. Parece que o corpo está nesse lugar, internamente, as chuvas no corpo, floresta. Eu sempre digo isso. É uma coisa que eu sinto mesmo. Porque parece que o corpo está no lugar da chuva, o corpo está nesse lugar, mutações climáticas estão acontecendo no mundo, na natureza, o corpo também está acontecendo mutações, ele está na natureza de maneira inextricável, e para nós, a maior parte do tempo, ininteligível. Eu não sei, me pergunto se o nosso trauma, né, se a literatura for um contra-trauma, então não é uma tentativa da gente conversar, se no fundo, eu até repito, né, se uma coisa que eu falo muito com o Serguilha, se o inconsciente não é o pensamento dos órgãos sem eu dentro do corpo. André, que pergunta... o Damásio fala disso, o Damásio, o neurocientista, ele fala disso o tempo todo, assim, os órgãos produzem imagens. Muito nessa linha. Então, inconsciente corporal, Isso. Eu tava... Não... Eu posso só falar só uma coisinha? Na verdade, é um sonho de uma pessoa que o meu supervisor contou, assim, é uma coisa muito de terceira mão, né? Mas que tem a ver com isso que o Ariel falou. Uma mulher, uma paciente do meu supervisor, um dia sonhou que as letras, no sangue dela corriam letras e as letras estavam quebradas. Ela escrevia. E ela falou: tem alguma coisa errada com o meu corpo. Nossa, e DNA, né? Não, ela estava com câncer. Ela foi investigar depois que ela teve esse sonho. Falou: não, meu corpo está me dizendo, as minhas palavras estão quebradas. Então, o meu corpo está, né? E o câncer, que é essa mutação do corpo, né? Nossa, André, incrível. Faz a pergunta aí que eu tenho mais duas aqui no gatilho. Vai lá. Tá. Não, é mais um comentário, não é porque a Natália Timmerman, pela via também da psiquiatria, se talvez, aí é uma pergunta um pouco nesse sentido, que eu nem sei se a psiquiatria abarcaria isso, mas, por exemplo, tem as possibilidades de viver uma disforia etária, ter 50 anos e estar vivendo como 15 anos, a disforia de gênero, a disforia social. Desse ponto de vista, a escrita, ela pode ser, quando a gente fala de uma impessoalidade, uma certa disforia mesmo, assim, a gente fica abertos e abertas para essa disforia, isso que a gente chama de abertura para a escrita, essa vulnerabilidade, essa abertura mesmo, ela pode ser também uma disforia, ou seja, estamos no CID, é isso? Somos um diagnóstico, somos um sintoma. Na prática, eu fico pensando quem não está no CID. Então, mas eu acho que não, acho que no momento de escrever, não. Eu acho que quando a gente consegue articular a linguagem, e ela faz sentido, né? E isso como gesto de liberdade, pensando na liberdade arendtiana, né, de começar algo novo, eu acho que aí a gente não está no sintoma, porque o sintoma ele é o mesmo, ele não é o novo. O sintoma é aprisionamento, não é liberdade, né? E quando a gente está propelido a escrever alguma coisa nesse sintoma, presa no sintoma, claro que a gente pode escrever isso, pode estar o nosso personagem pode ser isso, que se a gente se propele a escrever através disso, é prisão, não é liberdade, não é... Aí eu acho que é aquilo que gente, vocês me ajudem, aquela
aquele relato anedótico, né? Foi Jung que falou para o Joyce que a filha do Joyce tinha surtos psicóticos, né? E aí o Joyce falou: não, minha filha faz a mesma coisa que eu, qual é a diferença? Aí o Jung falou, né? Enquanto você nada, ela se afoga. Eu acho que eu acho que o sintoma não escreve, né? A gente pode escrever o sintoma, mas o sintoma não escreve. Eu acho que o sintoma aprisiona. Tanto que o Luciano Elia, que é um psicanalista que eu gosto muito, ele fala, né, o inconsciente em si ele é muito pobre. Ele é dado à repetição, ao confinamento e aos temas a temas limitadíssimos. Não que a literatura não vai sempre dialogar com a morte, que é o que o inconsciente faz, com o desejo sexual, mas ela consegue elaborar isso de forma muito refinada. O inconsciente não. Você está se cagando de medo, você vai lá e se caga de medo. Você está com Mas o é uma peso do mundo perguntinha na aqui, cabeça, uma perguntinha aqui você tem... no consultório, uma pergunta aqui no consultório. O escritor não pode estar preso? Sim. Acho que sim, mas não no momento que ele está escrevendo. Aí a sublimação, ela é uma via pergunta, que vai realmente para além isso é... do sintoma. Exatamente. O Borges falava que o espelho era um sintoma para ele. Sim. Tem alguém aqui que falou do Borges, né, que disse, só que aí subiu aqui, eu não consigo ver, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Borges disse que a gente escreve um livro para se livrar dele, né, a Maria Félix Fontelli disse isso, e tem uma questão, para quem escreve poesia, eu escrevo quase todo dia, e não sei porquê também, mas fica, né, aquela imagem fica, enquanto você não tira aquilo de algum jeito, e a poesia é fogo, porque é aquilo, é muito imediato, né? Não é um Camões, né? Exatamente, é uma coisa que fica ali, eu escrevo muito isso nas redes sociais, né? Então eu coloco, assim, e vai. E aí fica, enquanto eu não dou vazão para aquela imagem, e já virou uma coisa de alguns anos já, aquilo fica, assim, de um jeito que, às vezes, quando a gente ouve as pessoas falarem, pode parecer até uma graça, né, um charme, uma blague, mas não é. Enquanto você não tira aquilo e não resolve um pouco aquela imagem, fica a palavra, daí sai, daí fica, não era aquela palavra exatamente, não, deixa eu tirar aquilo e voltar e fazer. Com uma palavra, às vezes, né? Então, a gente escreve um livro para se livrar dele, só que é um pouco que elas estão falando aqui, é meio sisífico, é um trabalho, né, porque você termina um, começa outro, é uma poesia, depois é outra, é todo dia, isso que a Natália falou também, dessa questão de gostar, de ter uma hora que você está gostando daquilo, né, eu falo muito nos cursos que eu dou também de escrita, principalmente de dramaturgia, que escrever é reescrever, né? Então, quando eu estou reescrevendo, eu amo, agora... Subir a primeira, ali, digamos, aquele primeiro edifício, né? Pôr as bases, a estaca ali dos edifícios, esse dói. Vou jogar uma bomba aí. Por outro lado, me parece que pensar por imagens, que é um outro estado de pensamento, às vezes até anterior a esse pensar por palavra, ele é um pensamento, uma forma de pensar impessoal para mim. Existe um grande componente de impessoalidade no corpo, eu acredito. Quando eu tento pensar o corpo, sabe? Aí eu entro nessa de pensar por imagens, às vezes. Os sonhos são isso para mim. Os sonhos eu sinto que tem uma imagética assim, explodindo ali, e são totalmente pessoais, até a maneira como quando você acorda, você tenta reter aquilo, né? A tentativa de reter talvez seja até um sentido da poética, né? Eu pergunto se o pensamento por imagens não está tão assim, costurado, né? Costurado na palavra, entrelaçado ao que a gente chama de inconsciente, que se torna impessoal. Então, não tem só o inconsciente, como eu estou dizendo, tem a inconsciente dos países também, a linguagem tem mais de um inconsciente, talvez. Pensar por imagens pode ser outro. É uma pergunta que eu estou fazendo aqui. Eu não sei se é mais impessoal, mas quando a gente pensa, por exemplo, nas conversões histéricas, elas têm uma estrutura imagética profundamente forte, né? Então, sem dúvida, o inconsciente trabalha primeiro a nível de imagem e posteriormente a nível da palavra. Isso sem dúvida, né? Aquelas paralisações histéricas ou outros sintomas histéricos, ou sintomas de forma geral, eles têm uma estrutura imagética. Eles estão ali denunciando um conflito que se paralisa, que se localiza, por exemplo, numa parte do corpo, e aquela parte do corpo, imageticamente, está manifestando esse pensamento inconsciente.
E o Freud fala isso explicitamente, acho que além do princípio do prazer, sobre essa primeira etapa do pensamento inconsciente imagética e uma segunda etapa de uma transformação em linguagem. Por isso que eu falo dessa falta, porque o bebê, quando vai aprender a falar, é nessa falta de transformar em linguagem, nessa tensão que ele vai se fazendo, que a gente vai constituindo a nossa relação com a linguagem e com a língua. Né? Você falou de tensão, tem uma... Diga. Não, eu ia falar aqui, tem a Luciana Jardim, ela colocou aqui, você falou de tensão, né, Natália? Na esteira da pergunta do Seguilha, né? Como pensar a partir do inconsciente a tensão estrutura a vida na criação literária, né? Acho que vai um pouco na direção disso que você trouxe agora, né? Deixa eu só falar um negocinho que o Ariel falou, daí vocês falam dessa... Claro. É só porque quando ele coloca, né, o inconsciente não é só da pessoa, mas o inconsciente também, por exemplo, é de um país, é de um povo, é de uma etnia, como a gente já conversou, né, enfim, sobre isso também, é porque a gente não é só esse sujeito, né, que a gente pensa, né, esse self-made man aí, né, do capitalismo da idade moderna para cá, a gente na verdade, todas as nossas estruturas sociais, políticas, a gente tem as nossas outras, a gente não é só um eu, esse eu essencialista, digamos, né, assim, que é esse ser, desse né, do intersubjetivo, desse diálogo que a minha subjetividade está em contato com a sua e nós fazemos um mundo, né, a gente é também esse país, né, não existe esse país sem nós. Então, a gente tem essa parte, né? O inconsciente é tudo, né? Ele tem isso e nós temos isso também. Nós não somos só nós nesse sentido de essencialidade, né? Eu acho que essa é uma questão que se coloca muito, né? A psicanálise fica só nesses... Mas a gente para além, né? Dessa essência, que essência é essa também? Né? Lembrou uma frase do Francis Ponget, Francis Ponget, Paula, fala assim, a gente não é nem um eu. É engraçado isso. O que a gente é? Enfim. Desculpa, Cláudia, se quiser repetir. Não, agora acho que falar um pouco mais, a Luciana trouxe essa questão, né, da tensão estrutura a vida na criação literária, né, acho que tem muito a ver com isso que vocês vêm trazendo, né. Essa ideia, por exemplo, né? de estrutura, estou pensando aqui na criação, dividir a questão aqui para tentar chocar as duas, né, que assim, a partir do inconsciente, a tensão estrutura a vida na criação literária. O texto, ele vai se estruturando e a gente se incomoda muito com ele quando ele não se estrutura e a gente pressente que ele não tem estrutura na própria leitura. Ele não diz, né, um pouco sem ela, né, quase como se ele não falasse, né, tem esse momento em que o texto ainda não fala, ele está escrito, mas ainda não está falando. E, normalmente, quando esse texto ele tem, aí você vai perguntar assim, o que é estrutura, é a conversa infinita, né, mas eu acho que a estrutura, que ela colocou estrutura barra vida, como se, então, pensar, então, na mesma coisa, né? Então, uma organicidade, então, assim, um corpo que está estruturado em partes e tal, e que por isso ele funciona, e por isso vida, chamando aqui da mesma coisa. Então, o que seria, então, um texto com vida, né? É interessante quando, sei lá atrás, o Vladimir Propri, na Morfologia do Conto Maravilhoso, vai olhar os textos de tradição russa, tradição oral, e percebe que naqueles textos há uma coisa, tal como a botânica, como a vida, como a estrutura, percebe ali que há coisas que são invariáveis ao texto, há coisas variáveis e há o que é invariável, e dali ele tira as 31 funções de Propri, né? Ele vai chamar personagem de função, de esfera de ação. E aí, o interessante é que você não precisa saber nada disso para criar esferas de ação e certa estrutura num texto. Ele se ergue, assim, e essa se tem uma delícia na escrita, é essa. É presenciar a estrutura que a escrita vai erguendo, chamando aqui estrutura, então, como vida do texto. E eu já tive experiência, por exemplo, de fazer o contrário. Então, não de fazer... Essa coisa das funções do próprio vai dar lá na frente, na escaleta, que no cinema se usa, e na literatura você pode usar como ferramenta distorcida sempre, né? Porque literatura distorce também, inclusive, manual, né? Não tem. Mas eu já usei isso, por exemplo, num texto que não dizia, não falava, e eu fiz a escaleta ao inverso. Em vez de fazer uma estrutura anterior que dissesse o futuro do texto, eu fiz uma estrutura que dissesse o passado do texto, que já está escrito.
Então, eu peguei um resumo de cada capítulo e olhei aquilo pela estrutura, vida / vida, e foi só olhar isso, esse mapa aéreo, que eu percebi capítulos que estavam lá. O capítulo mais lindo do texto, na minha opinião, caiu imediatamente. Se eu não tivesse olhado para isso dessa forma, jamais cairia. Imagina, o capítulo mais poético. Só que a poética estava já dita numa estrutura que eu só percebi assim. Aí, o inconsciente em relação a isso. Só por Jesus, minha filha. Só Jesus na causa. Jesus também aqui como um inconsciente. O Jesus como daimon, né, Ariel? Jesus aqui como daimon. Aí que o inconsciente com isso, eu acho que é isso. Assim, vou colocar assim, o inconsciente de não estar evidente, de não evidência. Não há uma evidência, né, que essa estrutura está acontecendo ou não. Daí eu acho que essa relação, então, daí a gente pode fazer com uma inconsciente, uma coisa não evidente na estrutura vida da criação do texto. Isso é interessante que a Marina Tsvetaeva, ela chama o inconsciente dela de daimon. E quando ela ia escrever, ela falava assim, Marina, não interfira. Muito bom. Interessante, né? Muito, muito. A Elitânia Oliveira, ela pergunta aqui, a psicanálise pode potencializar a relação leitor-obra literária? Ela é um convite? Ou ela é uma expulsão? Ela potencializa essa relação? Pode virar uma régua de leitura também, né? Você pode ficar fazendo ali análise. Quer dizer, eu não sei de qual. A psicanálise, assim, ela como alguém que está fazendo análise ou que está lendo Freud, por exemplo, ou que está estudando, né? Pode virar um exemplo, teoria, exemplo, não sei. Isso pode ser uma das sequelas desse acidente, desse embate, mas acho impossível de não fazer, porque já tá ali, né? A psicanálise, por outro lado, já está na leitura da própria obra, né? Já tá lá, né? Tá lá nas relações, tá lá nas relações humanas e tal. É uma camada a mais. A Tânia, no começo do texto da Tânia, a Tânia que está presente aí, e nos assistindo também, a Tânia comentou isso, ela aproximou, de certa forma, a análise literária da análise psicanalítica. Há uma camada de análise que o leitor faz percebendo ou não que está fazendo isso, que é psicanalítico, eu acho. Tem uma coisa que eu queria falar, acho que aqui entrando um pouco a minha experiência com a educação sobre isso, que eu acredito que a psicanálise enquanto analisante, né, a psicanálise enquanto prática ali do que a gente está no divã, a gente vai aprendendo, enquanto faz análise, que várias das coisas mais importantes são denunciadas ali onde a gente não está consciente. Então, onde o inconsciente escapa através desses furos que ele faz da linguagem, através dessas não consciências, através dos sonhos, através dos atos falhos, através dos esquecimentos, né? A psicanálise vai nos ensinando que isso é importante. Ouve isso, né? A psicanálise vai nos ajudando a ouvir a gente mesmo nessas coisas que não são os pensamentos conscientes. Nesses lugares onde a gente se escapa, onde a gente não se controla, onde foge, nesses erros, onde vai. E eu acho que essa é a melhor forma de se ler literatura. Não só procurando entender o que é que o escritor quis dizer, não só procurando entender a dimensão do que há de didático, pedagógico no mau sentido, porque tem o didático pedagógico no ótimo sentido, mas no mau sentido, no sentido de que, bom, esta fábula que o escritor escreveu tem como moral isto aqui, mas procurar na literatura e na arte os lugares de escape, os lugares onde não dá para fechar uma equação. Esse subtexto subconsciente, essas pequenas faíscas que não necessariamente estão ali com a intenção de ensinar alguma coisa para o leitor. Eu acredito numa literatura, sendo professora de escola, veja, sou professora de adolescentes, eu acredito numa literatura nesse lugar também, em que a leitura não se completa numa equação fechada, mas que ela sempre se reordena a depender de quem é o leitor que interage com esse texto. Né? Acho que a psicanálise tem isso a ajudar a complementar para a literatura, apesar de eu achar que, de forma geral, é a literatura que tem mais a dar para a psicanálise.
Mas tem alguns nisso, truques, né? Alguém falou, tem alguns truques epistemológicos que alguns escritores fazem, né? O Calvino, no Ser um Viajante numa Noite de Inverno, e o Paul Auster, depois, acho que é Diário que de é o que eu Inverno, estou lendo agora, falando em consciência. ele começa assim, tem um personagem assim, ele fala, você está lendo Ser um Viajante numa Noite de Inverno. E o Paul Auster também usa esse truque, né? Eu também, acho que tem um outro escritor que faz isso também, o Jorge Perec também, no Homem que Dorme. Esse personagem, você, é impossível ter uma leitura desse personagem fora dessa dimensão psicanalítica. Esse personagem chamado você, que está ficando cada vez mais frequente nos livros, eu imagino. Eu só lembrei disso. Dentro do que a Andréa estava falando, eu lembro, eu fiquei, enfim, lá na dramaturgia no grupo do Antunes Filho por 3 anos, e aí ele falava uma coisa que eu nunca esqueci, ele falava assim, não é o personagem que quer falar, o personagem quer falar nada. Quem quer falar é você, entendeu? É o dramaturgo, né? E nesse sentido, acho que a psicanálise ajuda muito, e é isso que a Andréa falou, e também tem a máxima, né, de que ser, na verdade, um escritor, aprender a cortar, principalmente na dramaturgia, isso é a questão, acho que o romance é mais generoso, num certo sentido, né, a poesia e a dramaturgia são muito exigentes nesse sentido, de deixar gastar a palavra, não deixa. E então, acho que isso que a Andréa falou é isso, né? Você vai lá e você se deleita às vezes, né? Principalmente quando você está começando a escrever, um pouco que a Natália falou desse trauma e de chegar na linguagem, depois tem uma hora que você fala, uau, olha, né? Que maravilha, você fica inebriado, uma espécie de droga, né? Assim, você fala, que lindeza. Aí depois de um tempo, você vai né, chegando, né? Digamos assim, aportando nesse novo cais e sabendo um pouco ali, bom, isso aqui não dá. É mais lindo, poético, mas aqui não cabe, né? Posso eu me deleitar com isso, mas não é para a história, né? Não é a história, não, ela não precisa disso aqui. E aí você passa a ter, não sei que lugar é esse aí, vocês psicanalistas, eles podem falar melhor, mas é um lugar muito louco, né? Porque é um olhar que você tem sobre o olhar que você tem, né? Assim, da escrita. E aí você passa a olhar aquilo com um olhar que é seu, mas é um outro, né? Você vai criando esse outro. Eu acho que isso que você traz, acho que é quando a literatura entra como um ofício, entra como arte, né? O escrever entra como processo e não como esse lugar do tema ou do envolvimento. Quando entra um outro campo aí, acho que é onde na análise entra a interpretação. É onde na análise cria aquele movimento para fazer o resultado analítico. Porque não adianta também só ficar na associação livre se a pessoa não se escuta. Eu acho que esse lugar onde a literatura vira ofício é onde ela se distancia, onde a psicanálise, uma análise vira psicanálise, entende? Porque tem um lugar onde é isso, né? Que é o que vai diferenciar ela de uma psicoterapia, né? Tem um lugar ali que se coloca essa fala e essa escuta que torna uma psicanálise, não outra coisa. Mas há algumas metáforas da psicanálise que acontecem também no processo de leitura de um livro. Né? Sim. Imagine você, um livro, que é personagem você, eu acho que vai ser cada vez mais frequente esse personagem você, né? Eu acho que o eu está se esgotando. E a pessoa tem uma certa depressão e alguém, sei lá, desses canais de YouTube, recomenda um livro que começa assim, você pensou em se matar ontem, você quer desaparecer. E esse personagem você está se desdobrando no livro. Aí acontece uma certa transferência, identificação, desidentificação. Aí me pergunto, e a transferência na literatura? Boa. A transferência na literatura, gente. Aí. É transferência com o quê? Se é uma relação né? de A transferência amor, é essencial para uma análise. E na literatura, como é isso, né? Transferência exatamente com o quê, né? Com um personagem que, sei lá, dependendo da personagem que surge, mais conhecido como voz literária, porque personagem para a gente, quando está escrevendo, é uma voz que fala, né? E eu brinco, já trabalhei em centro espírita e, assim, garanto, não tem espírito nenhum outro, assim. Tem um espírito e é o seu espírito que está falando. A sua experiência com todo o seu repertório sensorial e tal. Mas eu já tive uma sensação de transferência, porque transferência é esse amor ao saber, né? E dar o lugar de saber do outro que está te ouvindo, não é isso? Tem essa coisa ali em jogo. E aí, quando você confia suficientemente naquela voz, na fala daquela personagem, eu acho que está aí uma transferência. Não sei se
dá para se comparar com psicanálise, que a transferência é feita com um analista, ou seja, com a realidade fora de você, né? Aqui, a transferência com essa, de dar uma autoridade de saber para a personagem. Que aí, acho que vira, aí cai outra vez a linguagem, que é assim, mas como que eu sei que ela sabe, eu vou dar bola, que isso, que loucura é essa? É uma eloquência, vai dando sentido, conforme a personagem vai contando a sua história, vai criando forma, volume, uma certa eloquência. Mas eu estou aqui pensando alto aqui com a sua pergunta, Marcelo, completamente insatisfeita com isso que eu estou dizendo, que acho que não tem absolutamente nada a ver. Sabe onde eu acho Mas pensando onde é essa transferência? Onde? Acho que tem vários lugares de olhar para essa transferência, mas eu acho que existe um sujeito suposto saber no título, nome e autor, que é muito discutido na literatura, que vem sendo feita nesse século, né? Em que a gente supõe ali que aquele nome, aquele que está embaixo do título, é necessariamente alguém, e disso a Natália Timmerman sabe falar melhor que eu, assim. É alguém de alguma autoridade, é alguém de alguma sabedoria, é um sujeito suposto saber, que é uma discussão interessante essa, né? Que é essa história da gente colocar um nome numa história e dizer que é nossa. Que raios é essa coisa desse autor? A ponto de certos autores lançarem qualquer coisa, todo mundo sair correndo para comprar e gostar, independente do que o sujeito tem escrito ali. Né? Existe uma transferência, às vezes, que se dá com o autor que você gosta de qualquer coisa que o cara escreva. Então, acho que é uma pergunta... Não, mas e a transferência do autor, quando está escrevendo, o ato da escrita seu, não tem mais ninguém no set, não há um set psicanalítico, há um set habitado por uma pessoa, você. É que não está habitado só por você. A gente escreve junto com todos os nossos antepassados ao mesmo tempo, aqui e agora. E com o leitor, aí voltou, com o editor, todo mundo aqui. Terminei. Olha, agora de fechadura foi para uma abertura. Casca de árvore. O que será isso, né? É uma árvore, claro. Eu ia deixar um pássaro solitário aqui. Acho que ele que fez isso. Apareceu do nada. Era para ser um espelho no começo. Aí virou uma árvore. Essa coisa que a Azul colocou sobre falar com os ancestrais, né? Cara, isso essa é uma outra bela de uma conversa. Outro dia nós aqui todos aqui, a gente criou um grupo, tem um ano, né, gente? Tem alguns meses, né? Chamado Psicanálise Selvagem. A gente fazia leituras quinzenais do Freud. O Marcelo Ariel foi pastoreando este grupo até ele botar fora Freud para deixar o negócio selvagem, que é isso que ele fez. Ele fica pastoreando as ovelhas aqui. Tirou a psicanálise. Todo mundo é selvagem. Todos são selvagens. Tudo é selvagem aqui. Olha a Natália com essa planta atrás dela aí. Meu Deus, é selvagem. Não é. Viceja. E uma vez, a gente conversou uma vez no grupo sobre a história de fazer o exame de DNA ancestral, não é? E a gente dividiu essa experiência, eu e a Natália fizemos, eu não sei se outros, acho que a Azul ia fazer, não sei, acabou não fazendo e tal, mas enfim. E eu me lembro que quando recebe o resultado, você também desce o arquivo com 700 mil caracteres, que o DNA ele tem, sei lá, mais de 2 milhões, vou chutar aqui, algo assim. E eles fazem essa sequência com 700 mil. E eu abri aquilo, e as letras, né? As letras estão lá. Você já desceu, Natália Timmerman? Você tem que baixar os seus 700 mil caracteres, gata. É seu. Inclusive, depois a gente pode subir para outras... é um arquivo que você pode usar, enfim, para questões médicas e tal, enfim. Ou seja, aquelas letras ali, né, os signos ali que usamos para escrita, mas, além disso, eu me lembro de uma matéria do New York Times que sempre me marcou, essa matéria de netos de vítimas do Holocausto que já nasceram em Nova York, não passaram nem de perto pela experiência, e alguns exames
feitos de imagem e tal, e, enfim, depois de uma pesquisa, perceber que eles tinham a mesma circulação, a mesma movimentação cerebral ali, fisiológica, acontecia exatamente como a de alguém que viveu de fato, indicando mesmo uma herança de experiência. É quase uma memória, você já nasce tendo vivido. Tem o transgeracional, né? Tem no próprio Freud. A grande questão, né? Do que é da experiência, do que é, enfim, do que vem com a gente, né? Só para porque a Luísa Henriques falou o corvo do Allan Poe, Marcelo. Ariel, ela falou que sim. Aí fez também, o corvo. Também, pode crer. É isso mesmo. Nisso, vou usar isso aí no título. Nunca mais. Dos romances de filiação, né, Ideia? Esses romances que são escritos para elaborar traumas anteriores, de gerações anteriores. Incrível. Né? Tem tudo a ver com isso, essa carga genética da história. Né? Que são romances, e essa coisa, e esse dizer, é possível dizer, a literatura já é esse dizer do impossível, né? E quando é o impossível do impossível, o holocausto, né? Ou, não sei, coisas que a gente vive hoje no Brasil, ou em outros lugares do mundo, como dizer essas coisas, né? É possível dizer? A palavra chega até ali, mas a gente precisa dizer, não tem como não dizer, mas a palavra, às vezes parece que não chega, ela vai até essa borda mesmo, né? Por outro lado, eu vejo que a tragédia extrema é uma ponta de como, talvez a gente só perceba esse luminoso, luminoso, né? Palavra que posso usar também, podemos usar, pela tragédia, mas a outra ponta da tragédia, o que é o contrário da tragédia, que a palavra também não alcança, o que é o maravilhamento? Boa. Olha lá a pergunta da Tânia Lopes, a Tânia, sobre a transferência. Na literatura, a transferência pode ser um desdobramento para se aproximar do outro, escrever e ser um outro, o caminho que a Azul apontou aqui. Pois é. E é esse outro, né? E esse outro, se a gente chegou, o Ariel apontou aqui a ideia da impessoalidade, o outro também quem é? Também há um impessoal nesse outro, não é? Quem que você encarna nesse outro? Eu acho que já... Diga, vai lá, Zucala. Não, já o desafio de se colocar enquanto personagem, né? Dizer, eu vou escrever um personagem, que não sou eu. Já é uma loucura nesse lugar. Já de saída, eu vou falar como outra pessoa, que não sou eu. Então, simplesmente, eu acho que aí se dá uma coisa que um autor, que agora me esqueci o nome, mas tem um livro que chama Arte e Morte, bom pra caramba, fala sobre um esgarçamento egóico que o artista precisa encontrar, que ele se proporciona um esgarçamento de ir para outros lugares, né? Ir para outras fronteiras de formas de falar, outras embocaduras, porque é isso que a gente faz quando a gente escreve um personagem, a gente se pergunta como essa voz fala, né? Como você estava falando, André. E ao se perguntar como essa voz fala, como meu personagem se comunica, como meu personagem anda, quais pausas ele dá, ele fala sentenças longas, ele é prolixo ou ele fala frases curtas, isso já é um esquecimento de si, isso já é querer uma viagem muito louca, uma viagem de imersão que pode provocar esse esgarçamento egóico. E aí esse autor, que eu vou daqui a pouco dizer quem é um esgarçamento egóico que, se numa medida, digamos, psicanalítica ou até terapêutica, pode ser potente para o sujeito, porque ao se desgarçar, ao se jogar para todos esses cantos do que não sou eu, sobra uma coisa muito importante. E aí você se encontra com essa coisa muito importante. Né? Eu fui para lá, eu fui para cá, isso que sobra depois desse estiramento há de ser alguma coisa importante para você. Enfim. Talvez seja um distanciamento de um eu operacional, né? Quando a gente fala assim, eu, identidade, é aquele operacional, operacional que é mãe, o operacional que é
enfim, tem um companheiro, o operacional, né? Mas não o outro, né? É a continuação, né? Uma certa continuação, mas que não é da utilidade da vida. O nome do autor eu achei, desculpa. Deixa eu só falar o nome do autor. Chama Michel M. Musan. O livro é Da Arte à Morte. Pronto, falei. Tem uma questão da dramaturgia que muito, principalmente quando você dá curso, quando você começa a escrever dramaturgia, porque a dramaturgia é a voz, né? Teórica, dá para você fazer dramaturgia de tudo que é jeito, mas enfim, tem uma voz que fala literalmente, está ali falando, né? E você pode narrar um pouco na literatura e tal. Eu estou falando dessa dramaturgia desse jeito, né? Tem muitos jeitos de dramaturgia, mas enfim, esse personagem que fala, né? Ele enuncia. E aí a dificuldade que principalmente os alunos, e a gente no começo, e sempre de criar este outro real, esse outro mesmo, esse outro de si, aquele que vai ter outros valores, por exemplo, morais, outro que você não concorda, por exemplo, entendeu? E que é muito difícil você ir buscar em você essa voz, porque você é sempre o bonzinho, você é sempre o legal, você tá sempre do lado certo, você tá sempre do lado, né, você é incrível. Então, é muito louco ver, depois de mais de 15 anos, enfim, né, escrevendo, dando aula, enfim, ver esse embate, né, que se dá, não, mas... E aí faz aquilo que a gente chama, né, de um pouco desse monólogo bipartido, que no fundo todos têm a mesma voz, que é a voz, o lado incrível, bom, magnânimo do autor. Eu estou ironizando, mas não é ironia, é porque é fogo mesmo. Aí nesse sentido, você tem que realmente encontrar... E aí, né? E essa voz outra que vai fazer esse debate, digamos, esse embate retórico com esse que tem os bons sentimentos, né? É quando sai do arremedo, né, Paula? Sai do arremedo do autor, né? O personagem. Aí se pegar, sei lá, né? Tem o Creonte. Me parece que estamos falando de categorias, Paula e Claudio, todas, né? Categorias que me parecem muito, apesar de pragmáticas, todas contaminadas no bom sentido, né, pelo ficcional. O ser, que é uma questão que eu estudo há muito tempo, para mim o ser, né, a gente tem que tirar essa questão do ser, da filosofia, e ela levar para a psicanálise também, porque o ser me parece uma problemática muito importante, porque para mim o ser ele é um processo em que nós tentamos transformar uma fragmentação numa expansão. Isso diz nós que escrevemos, entendeu? Eu não sei se a gente consegue, né? Mas as tentativas são muito... E cada vez as tentativas são sempre distantes essa unidade ficcional, né? Que não tem tanta potência, assim, de apreensão do mundo, vamos dizer assim. Eu estava pensando nessas coisas. Né? Que interessante, Ariel. Lá no Visível e Invisível, lá naqueles fragmentos inacabados, lá, o Ponty fala sugere assim, sair da psicanálise existencial para a psicanálise ontológica, justamente. Opa, até anotar isso aí. Psicanálise ontológica. Vou colocar na parede como uma tarefa. E que infelizmente não foi adiante, mas daí só essa ideia já dá para pensar muita coisa, né? E quando a psicanálise entra, a Paula trouxe uma questão importante, né? Essa fuga do autor de não ficar criando arremedos de si, não que não haja um pouco dele nessa criação, mas buscar aquela polifonia bakhtiniana, né? Aquela coisa para além de, né? E quando vem a psicanálise, e esse é um exercício, acho que meio batido já, mas que existe, numa crítica, numa análise reducionista da arte em si e da literatura, querendo buscar Ariel em seus poemas e dizer que Timmerman escreveu o que escreveu porque, na verdade, tem a mãe dela. Sabe quando a psicanálise vem atrapalhar, de alguma forma, a criação literária e reduzir ela tudo a trauma? E eu acho que tem a ver com o que a Timmerman falou, né? Nem tudo é sintoma, né? Acho que vai um pouco nessa direção, assim. É uma superação biográfica também, né? A gente pode fazer isso com a escrita. Pode, a psicanálise tem um devir científico, né? Ela não é uma ciência, mas na medida em que ela penetra nesse devir científico, ela vai se tornando vai perguntando cada vez mais, aí as afirmações vão secando, como alguém falou em secar, a Natália falou em oceano, em mergulho, né? Uma espécie de natureza imanente também aparece aí. Nós estamos cheios de... Né? Esse nosso debate aqui, esse diálogo, na verdade, apontou para perguntas que vão ser feitas depois, né? Talvez até com chaves, né? Mas existe isso, a crítica parece muito contaminada, a crítica literária, né? Parece muito afirmativa em excesso, né? Mas ela não chega nas questões de desconstrução que são para mim questões do afeto, compreende?
Não sei se há muito afeto na crítica. A crítica, às vezes, ela é afetada pela obra, mas aí, na hora de analisar, existem certas concessões, conciliações. Talvez a vida também, na nossa vida, a gente está estamos entrando numa espécie de encruzilhada em que as concessões acabaram, né, as conciliações. A gente vai entrar nesse campo das perguntas e dessa psicanálise ontológica, que a Andrea falou aí. Que vão levar à ação, né? Toda a questão da vida e a questão do ser, para mim, a problemática do ser, isso não é abstrato. Como o ser é uma poética. Como fazer o ser acontecer? Como é que nós acontecemos? Como vamos voltar a acontecer? Como a vida acontece? A vida parou de acontecer, de certa forma, também. Tem aspas, né? O Santiago trouxe aqui uma fala do Rimbaud, né? Sou outro e todos nós, né? Na literatura é importante a voz comum, né? Mas é um campo de indiscutibilidade, é indiscinível. Quando eu digo sou, quando aparece esse outro, é um sendo, né? Eu não sei se alguma coisa diz sou em mim. Né? É muito estranho. Se eu me tornar um animal, eu não vou lembrar que eu era o Ariel, compreende? Acho que quer dizer, não sei se eu fui claro. Eu acho que aquilo que diz sou já morreu, né? Quando dá diz até um sou, carnaval, morreu. hein? Até uma marchinha. Aquilo que diz sou já morreu. Já está fazendo autópsia, né? Já está fazendo autópsia, morreu. Disse sou, morreu. A gente vai sendo mesmo, eu acho que é isso. E acho que a boa psicanálise é essa que faz com que a gente se depare com o outro na gente. E aponta aquele lugar que você fala, caralho, sou eu? Eu disse isso? Aí... Um espanto, né? Há um maravilhamento, um espanto que a gente busca, eu acho. Outro dia, eu sei que isso aqui parece que é um pouco desviante, mas pensando ainda na literatura, né? Outro dia eu vi um comentário sobre, perdão aqui a memória, que eu não vou saber dizer de onde, mas se vocês já ouviram essa ideia, que acho que é velha já, e souberem, por favor, coloque aqui o seu dono, mas de que toda literatura é regional. Toda. E acho essa ideia, e eu gostei muito dessa ideia, porque essa quando foi dito aqui de uma voz comum, né? Somos todos de uma voz comum. Essa é uma voz que ela está situada, né? O fato de toda a literatura ser regional, acho que tem um pouco uma ideia de que existe sim uma universalidade, mas ela tem maneiras de se mostrar, e que esse lugar de histórico de cada um, histórico, de gênero, traz elementos dessa universalidade. E aí, enfim, me levou aqui para essa ideia de uma voz comum. Pontos de partida. Parece que essa unidade ficcional que nós construímos culturalmente, socialmente, é um ponto de partida apenas. Para uma expansão. Né? Eu até gosto mais da palavra expansão do que a palavra revolução, né? Que zera tudo. Né? Talvez não seja impossível a gente zerar esse eu, mas a gente pode expandir, né? Ele já é fragmentado, né? É um eu constelário, né? Vamos dizer assim. Para nós que escrevemos, né? Eu acho que ele fica constelário. Né? Marcela Deribani fala que o transgeracional é o que se transmite no dito, mas sobretudo no não dito. É um pouco também do que vocês disseram, que na literatura se diz muito naquilo que não se diz. Mas tem aquele paradoxo aí, né? O não dito está dito pelo mundo, pela natureza o tempo todo. Quando a Natália está diante do mar, cima, né? Não azul. Mas azul também, vamos todos para o mar, todo mundo. Existe um não dito aí. Bem, já que a gente, né, estamos indo para o mar, vamos aí uma roda de últimas palavras. Quem última começa? Não. Eu sou supersticioso, hein? Vem com última. Transmissão, gente. Transmissão. É daqui para o mar, E aí? Vamos na ordem inversa. Andrea Del Fuego, você foi a última a falar oi, e seja a primeira a falar tchau. Quero agradecer. Quero agradecer mais uma vez o convite que veio a partir do Marcelo Ariel e que ele conseguiu colocar aqui. A gente dividiu aqui uma das reuniões que temos feito há algum tempo
Então, e é uma discussão, é uma história, é uma conversa sem fim. O Elita Oliveira acabou de falar, o Elitânia Oliveira acabou de falar isso. O bom é que a discussão sobre literatura e psicanálise nunca se esgota. A água é funda. Funda. E cheia de vertigens também. Eu quero terminar com uma ideia de mar também, que a Natália trouxe, eu fiquei com ela na cabeça, porque ela é muito boa, né? Tentar mergulhar, não conseguir, ao mesmo tempo apaixonada por aquilo, louca para entrar ali e tal. E eu me lembro uma vez que eu fiz um mergulho de umas pedras com máscara e tal, mas não com oxigênio, só com máscara, de um certo lugar em que o mar ali já havia abaixo do meu corpo, sei lá, pelo menos uns 20 metros, mais, assim, uns 30 metros. E quando eu finalmente boiei com o rosto para baixo, eu senti vertigem sem cair. Uma vertigem boiando. Eu não aguentei isso, eu tive que sair. Eu acho que isso também... Não sei porquê, deixando aqui o inconsciente operar, isso tem alguma coisa a ver com o que eu acho da psicanálise e da literatura. Ótimo. Obrigada a todos. Vamos ver se eu lembro da ordem inversa. Acho que agora é o Ariel. Paula. Ariel, desculpa. É o Ariel. Estou fazendo exercício de memória aqui. Bom, só posso agradecer a todos, né? Esse encontro aqui é maravilhoso, né? Todo encontro tem algo de maravilhoso nele. Eu acho que todos os encontros têm que chegar nesse lugar maravilhoso aí. Sejam encontros com alteridade, né? Encontros da generosidade da escuta e das boas falas, né? O que eu posso dizer? Eu fiquei muito tempo estudando aquele livro, Conto da Clarice Lispector, O Ovo e a Galinha. Eu estudo a Clarice desde 17 anos, que a Clarice Lispector me intriga, né? Eu sempre achei que eu era Clarice Lispector quando estava lendo. Aí eu fiquei procurando decifrar O Ovo e a Galinha durante 15 anos e eu acho que não é para ser compreendido, entendeu? Não falo nem compreendido racionalmente ou não racionalmente, é para ser vivido, né? Aí caminhando na serra, fazer caminhadas na serra, eu encontrei essa pedra aqui. Aí eu fiquei pensando se o inconsciente não é também uma espécie de campo em que o dentro e o fora produzem uma certa revelação que não está nas palavras, mas nós escritores tentamos, né, tateamos, fazemos um certo esforço do afeto para colocar nas palavras. É isso. Paula. Só uma coisa que eu achei engraçada falando aqui de inconsciente. Natália, você não falou mar, né? Você falou só do mergulho, não foi? Nossa, ela não falou do mar. Vocês aqui viram o mar na fala né, dela sem ela falar mar. O mar apareceu, tá nela, o mar. Viu? Pois é. Eu agradeço também de novo aqui, como a Andrea falou, é sempre bom e raro poder falar dessas coisas ainda. Publicamente, eu acho até para usar uma palavra que não cabe aqui, uma loucura, né? Mas muito bom poder dividir inquietações, né? A gente está sempre dividindo certezas, então muito bom dividir inquietações. Eu trouxe, e é louco porque o Ariel também falou dele, né? O Perrec aqui, A Vida é Modo de Usar, que tem um finzinho aqui, um fim do começo, que é bem bonito, que ele vai falar sobre o puzzle, né? Sobre o que a gente traduz aí, mal traduzido por quebra-cabeça. Podemos deduzir algo que é, sem dúvida, a verdade última do puzzle. Apesar das aparências, não se trata de um jogo solitário. Todo gesto que faz o armador de puzzles, o construtor já o fez antes dele. Toda peça que toma e retoma, examina, acaricia, toda combinação que tenta e volta a tentar, toda hesitação, toda intuição, toda esperança, todo esmorecimento foram decididos, calculados, estudados pelo outro. É um pouco isso que a gente está falando desse entre, né, que a literatura tem, desse entre geracional, desse entre o leitor e o autor, que também o leitor constrói junto, entre o nossas questões aí, nosso inconsciente. É um jogo que nunca é solitário, né, tanto a psicanálise quanto a literatura. Temos sempre o eu, o outro, e o outro que está para além de mim também. É isso. Acho que agora sou eu, né? Também queria agradecer, delícia de conversa, nossa, muito bom. Muito obrigada, Ariel, pelo convite, todo mundo pela troca,
pelo hermanamento diante da falta, do vazio. E vou trazer um prefácio da Clarice Lispector que foi cortado, da Maçã no Escuro, que está naquela correspondência dela com o Fernando Sabino, que é: nós somos os outros de nós mesmos, só que jamais, jamais, jamais. E é isso, né? Foi cortado, ou seja, não está mais. Mas está em tudo dela, né? Às vezes o que a gente corta tá mais do que o que fica. Mas que bom que ficou nesse outro livro, nessa rabeirinha, nesse lapso, né? Que bom que apareceu, e aí a gente tem acesso também. Bom, queria primeiro agradecer, como todo mundo, Marcelo e, enfim, toda a organização da mesa e vocês. E para me despedir, eu queria só destacar o percurso que a gente fez aqui nesta sessão, nisso aqui, que eu não sei o que a gente fez, que foi um percurso que partiu de uma coisa justamente um tanto mais biográfica, cronológica, dizer aqui quem eu sou, me apresentar, eu inclusive, contar a minha história, e foi, né, dessa personalidade, desse jeito que a gente tem de apresentar quem a gente é, e a gente foi se imiscuindo no outro, se transformando, a conversa foi andando, e as fronteiras foram se borrando, e a gente foi começando a conseguir falar junto, e se misturar um pouco um no outro, e entender e falar através de uma gramática meio comum, e eu tenho a impressão de que todas as vezes que a gente se reúne isso acontece. E eu acho que eu queria que esse fosse o caminho que a gente buscasse enquanto psicanalista. E também esse o caminho que a gente buscasse enquanto escritor. Mais para esse lugar onde a gente sobra, onde a gente se indefine, onde a gente se encontra nos esbarramentos e uns com os outros, e menos nessa coisa biográfica do começo da nossa conversa, onde a gente se apresentava contando as coisas que a gente já fez. Acho que esse é o caminho da boa análise, da boa literatura. Bem, é isso. Agradeço, Marcelo, pelo convite, aos organizadores do evento, a todo mundo que ficou aqui com a gente, fizeram perguntas, comentários, o chat está fervendo aqui. Muito obrigado mesmo. E que siga, que a dobra se dobre. Até mais, até a próxima. Muito bem, pessoal. Eu gostaria de agradecer imenso a presença de vocês, participantes, e a todo mundo que participou também ativamente nos comentários. E eu gostaria também de convidar todo mundo para acompanhar as Raias Poéticas através dos canais da revista Em Comunidade, no Facebook e no YouTube. Amanhã nós temos a nossa 7ª dobra de pensamento: reputação, likes e algoritmos, reconhecimento e visibilidade nas plataformas digitais. Vai ser às 14 horas do Brasil, 18 de Portugal. Uma boa continuação e até amanhã.